Olá, queridos alunos do estágio supervisionado, ensino fundamental, né? Tanto para os alunos de artes visuais quanto os alunos de ciências biológicas, né? Então, nesse vídeo, nós vamos apresentar como vocês vão elaborar o plano de aula referente à atividade de estudo 1, ok? Bom, então, antes de dar início propriamente à nossa elaboração do plano de aula, eu gostaria de fazer a leitura com vocês desse recadinho aqui super importante, ó. Lembre-se que o professor estagiário é sempre o mediador do processo de ensino e aprendizagem, assim procure sempre estabelecer a ponte entre seus alunos e objeto de conhecimento durante toda a aula, certo? Evite aulas expositivas, né? Prepare uma aula dinâmica, próxima da realidade do aluno, para despertar o interesse dele por aquilo que está sendo ensinado, né? Um bom começo é iniciar a aula com a problematização. Então, no decorrer do plano de aula, vocês vão ver direitinho, né, como esquematizar certinho a aula para que fique uma aula bem produtiva, bem dinâmica para os alunos, né? Selecione recursos didáticos diferentes e inovadores que promovam a construção do conhecimento por parte do aluno, né? Consulte a escola a respeito da possibilidade do uso de recursos tecnológicos, no caso de quem optar por realizar o estágio de forma presencial, né, na escola. Considere o aluno como um protagonista do processo de ensino-aprendizagem e não apenas como um receptor passivo de informações prontas e acabadas. O seu plano de aula ele deve ser obrigatoriamente elaborado para 2 horas aulas, né, que é a duração da regência de vocês, tanto para o curso de Ciências Biológicas quanto para o curso de Artes Visuais. Então, agora nós vamos ver certinho como que nós vamos elaborar esse plano de aula, né, considerando, pessoal, que devido a esse momento de pandemia, existe a possibilidade de vocês realizarem o estágio de forma presencial, ou seja, na escola, ou apenas de forma online, ou seja, sem contato com a escola. Como nós estamos aqui cuidando do estágio supervisionado tanto do curso de Ciências Biológicas quanto de Artes Visuais, nós preparamos essa explicação voltada para os dois cursos. Então, tudo que estiver em negrito, na cor verde, corresponde às explicações para o curso de Ciências Biológicas. E aquilo que estiver em negrito, na cor roxa, corresponde às explicações referentes ao curso de Artes Visuais, certo? Vocês vão perceber que no plano de aula de vocês está específico para cada curso quando vocês baixarem o material lá no material da disciplina. O que está em vermelho é o que deve ser em comum, né, para os dois cursos. E aqui no decorrer do plano eu vou explicar para vocês como que nós vamos fazer caso você opte por fazer o estágio de forma presencial ou de forma online. Então, primeiramente aqui, o que vocês vão preencher? O nome da escola, né, do campo de estágio, sem abreviações, então você vai colocar lá o colégio que você optou por realizar o seu estágio, o endereço completo, a disciplina que vocês vão ministrar, no caso, se for Ciências Biológicas, Ciências, ou Artes, no caso de Artes Visuais, tá? Inserir o ano da turma na qual o plano de aula foi desenvolvido. Então, aqui, pessoal, em relação a essas primeiras informações, quem for fazer o estágio de forma online, ou seja, sem contato com a escola, vai deixar em branco o nome da instituição e o endereço da escola. Tá? Vai preencher aqui a disciplina e aqui na hora de escolher o ano, como você não vai ter contato com a escola, você vai escolher um ano entre o 6º e ao 9º ano do ensino fundamental. Então, eu vou fazer meu estágio de forma online. Eu posso escolher 6º ano, o 7º, o 8º, o 9º, ok? Agora, se eu vou fazer meu estágio de forma presencial, eu já conversei com a equipe diretiva, verifiquei qual turma do ensino fundamental tem disponibilidade, então eu vou fazer o meu estágio de acordo com a disponibilidade da escola, tá? Então, aqui, pessoal, observação, para quem cursa Ciências Biológicas, quem está fazendo o estágio de forma online, escolha um ano do ensino fundamental, sendo esse do 6º ao 9º ano, e verifique quais conteúdos são trabalhados no ano que você escolheu. Então, para isso, eu peço que vocês realizem a leitura da BNCC, que está nas páginas 341 a 349, que vai trazer as unidades temáticas e os objetos conhecimentos que precisam ser trabalhados do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. Então, quem está fazendo estágio de forma online,
online, para poder escolher o conteúdo que vai ser trabalhado no plano de aula, vai fazer isso aqui. Ler a BNCC nessas páginas indicadas e escolher, né, uma turma, né, um ano, entre o sexto e o nono ano, e ver quais conteúdos são trabalhados ali, escolher um conteúdo para elaborar o plano de aula, certo? Já aqueles alunos que vão atuar em sala de aula vão conversar com o professor de ciências e verificar qual o conteúdo que você deve abordar na sua regência, ok? Já quem está cursando artes visuais, que for optar por fazer o plano de aula de forma online, vai escolher uma turma entre o sexto e o nono ano do ensino fundamental e fazer a leitura da BNCC da página 204 a 209. Ali vocês vão encontrar as unidades temáticas e os objetos de conhecimento que são trabalhados no ensino fundamental. Então, de acordo com a turma que vocês escolheram, o ano, né, a série que vocês escolheram, vocês vão selecionar um conteúdo para ser trabalhado no plano de aula. Já aqueles alunos que vão para a escola, né, que vão fazer de forma presencial o estágio, vão conversar com o professor de artes e verificar qual conteúdo vai ser trabalhado durante a sua regência, ok? Aqui, pessoal, nós vamos colocar o nome do professor regente, então aqui é apenas para quem for fazer o estágio na escola. Quem não for fazer na escola, né, fazer online, deixa em branco. Aqui é o nome de vocês, que é o nome do estagiário, então vocês vão colocar aqui o nome de vocês, seja você fazendo estágio de forma presencial ou online, tem que colocar o seu nome. Aqui é a data de aplicação da regência. Quem for fazer o estágio presencial, né, vai combinar ali com o professor da turma e verificar quais dias serão disponibilizados para vocês aplicarem a regência. Como são 2 horas aulas, tanto para o curso de Ciências Biológicas quanto Artes Visuais, né, vocês podem aplicar essa regência em apenas um dia, quando tem aquela questão de 2 aulas da disciplina, né, na mesma turma, ou vocês podem realizar a regência em dias diferentes. Então, por exemplo, na segunda e na terça, quarta e quinta, de acordo com as aulas, né, da disciplina que estão ali disponibilizadas na série que vocês estão realizando o estágio, ok? Já quem for fazer o estágio de forma online vai deixar essa informação em branco. O número de aulas, pessoal, é 2 horas aulas, tá? Então, não alterem essa quantidade. Mesmo quem for fazer o estágio de forma online, né, para poder ter uma base, quais conteúdos o que eu consigo trabalhar durante 2 horas aulas? Então, isso aqui não deve ser alterado, tá? Unidade temática. Então, para o curso de Ciências Biológicas lá, ó, descreva a unidade temática para a disciplina e série conforme consta na BNCC. Por exemplo, né, eu escolhi lá uma série e um tema vai ser minha unidade temática, matéria e energia. Curso de Artes Visuais, mesma coisa. Descreva a unidade temática para a disciplina e série conforme consta na BNCC. Exemplo, Artes Visuais, certo? Objeto de conhecimento, então é o conteúdo, então você vai escrever o objeto de conhecimento proposto na BNCC. No caso de ciências biológicas, por exemplo, misturas homogêneas e heterogêneas. Já no caso de artes visuais, por exemplo, contextos e práticas. Então, tudo isso aqui, pessoal, misturas homogêneas, contextos estão na BNCC, naquelas páginas que nós comentamos com vocês aqui no início do vídeo. Agora, habilidade da Base Nacional Comum Curricular. Vocês vão digitar apenas os códigos das habilidades, né? Então, aqui, ó, apenas o código. Então, esse é um exemplo tanto para curso de Ciências Biológicas quanto de Artes Visuais. Aqui eu coloquei, né, a explicação do que vem a ser esse código, ok? E quando vocês forem escolher, escolham no máximo 2 habilidades, ok? 2 códigos que serão colocados aqui. Então, aqui tem uma explicação para vocês entenderem o que significa esse código aqui, né, em relação às ciências biológicas e aqui em relação a artes visuais. A descrição da habilidade. Então, aqui vocês vão descrever no máximo as 2 habilidades que foram indicadas no tópico anterior. Então, aqui, ó, por exemplo, em ciências biológicas foi o código EF06CI01. Então, vocês vão verificar aqui, ó. Qual que é a descrição desse código? Classificar como homogênea ou heterogênea a mistura de 2 ou mais materiais.
Já aqui no caso de artes visuais, né, EF 69AR01, qual que é a descrição dessa habilidade? Pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas em obras de artistas brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas e em diferentes matrizes estéticas e culturais, de modo a ampliar a experiência com diferentes contextos e práticas artísticos visuais e cultivar a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório. Então, tudo isso, pessoal, vocês vão encontrar na BNCC de acordo com as páginas indicadas, ok? Essas informações que estão em vermelho, elas devem ser consideradas para os 2 cursos na elaboração do plano de aula. Então, aqui, introdução, contextualização e problematização. Então, nessa primeira parte da aula, é necessário você contextualizar e problematizar, né, o conteúdo que você vai trabalhar. Então, nessa contextualização, você vai estabelecer um contexto para determinado tema. Então, você vai explicar geralmente os motivos ou as características, né, daquele conteúdo que você vai trabalhar. Então, você vai introduzir um novo assunto para o aluno. Então, como que você pode trabalhar isso? Né? Então, já na problematização, você vai colocar dúvidas e questionamentos em relação a esse conhecimento que vai ser construído com os alunos. Então, nessa parte, você deve descrever como que você vai iniciar a sua aula, né? Como que você vai contextualizar aquele conteúdo que você vai trabalhar por meio da problematização. Então, é aqui que você vai compreender o que os alunos já sabem sobre o conteúdo que vai ser trabalhado, né? Então, nessa parte, o que vocês podem fazer? Vocês podem colocar questionamentos aos alunos, vocês podem fazer uma brincadeira, vocês podem preparar um jogo, uma dinâmica, né? Então, tudo isso pode ser utilizado na fase ali da introdução, da problematização do conteúdo. E tudo isso, quando vocês forem escrever no plano de aula, deve ser colocado em forma de tópicos de forma detalhada. Então, por exemplo, para contextualizar o conteúdo, será trabalhado um jogo no qual o aluno fará assim, assim, assim. Então, explicar como que esse jogo vai ser, né? Ou se você vai fazer um questionamento, como que esse questionamento vai ser abordado com o aluno, vai ser escrito no quadro de giz, você vai fazer de forma apenas oral. Então, como que isso vai ser trabalhado com o aluno, ok? Já no desenvolvimento, na contextualização, nós vamos entender que a contextualização, ela busca desenvolver o conteúdo propriamente dito, né? Então, como que o conteúdo vai ser trabalhado para que os alunos compreendam, né? Então, os alunos, eles precisam ser capazes de conceituar, refletir e dar significado ao que eles estão aprendendo, né? Então, é aqui nessa parte do desenvolvimento que eu vou promover atividades e práticas para que o aluno consiga compreender aquele conteúdo. Então, nessa parte, eu preciso que vocês escrevam de forma detalhada, ou seja, o passo a passo de como será trabalhado esse conteúdo, de forma com que os alunos eles desenvolvam as habilidades que foram propostas nesse plano de aula, ok? E ele deve ser escrito também em forma de tópicos, de forma detalhada. Já a conclusão, ela é um momento que é de finalizar a aula por meio de uma determinada atividade, de uma determinada dinâmica. Então, é na conclusão, na parte da avaliação, que vocês vão compreender aquilo que o aluno realmente entendeu em relação à aula, né? Então, aqui é necessário você descrever quais critérios você vai utilizar para avaliar o seu aluno, né? E é importante que você promova uma reflexão. Então, que recursos você vai utilizar para compreender como os alunos desenvolveram as habilidades previstas ali no plano de aula, né? Então, você vai utilizar questões, você vai fazer uma dinâmica, você vai fazer questionamentos para os alunos, como que você vai avaliar se o aluno compreendeu ou não o conteúdo que você trabalhou. E os recursos didáticos, aqui nessa parte, vocês vão listar todos os recursos que vão ser utilizados durante a regência. Então, por exemplo, se vocês utilizaram um projetor de vídeo de imagens, se vocês utilizaram pendrive com slides, folha 4, lápis de cor, giz de cera, cola, uma atividade em específico, um jogo em específico, se vocês utilizaram enfim, os de tinta, enfim, todos os materiais que vão ser utilizados durante a aula. Né? Se vocês utilizaram atividade xerocada, quadro de giz e assim por diante, certo?
E já nas referências, vocês vão utilizar, vão colocar aqui todos os materiais que foram utilizados para a execução do plano de aula. Então, por exemplo, vocês utilizaram um livro em específico, coloca a referência do livro, um site, vão fazer um jogo que é online, né, e tem lá o link do jogo, coloca aqui. Então, tudo que você utilizou para elaborar a sua aula deve ser contemplado nas referências. Lembrando que essa deve seguir as normas da BNT, certo, pessoal? Então, confiram lá o material da disciplina, a sala do café, lá tem instruções, né? Existe um manual para vocês seguirem, para verificar certinho como colocar as referências, tá? De acordo com as normas da BNT. Bom, então essa foi a explicação em relação ao plano de aula, né? Espero ter contribuído aí para o aprendizado de vocês e em caso de dúvidas, enviem mensagens por meio do Fale com o Mediador. Até mais!